Estamos de volta com o Espaço Livre e agora o assunto é saúde. Vamos falar dos riscos das drogas para a saúde do coração. Não são apenas as ilícitas. Devemos lembrar também das legalizadas como anfetaminas, anabolizantes e, claro, o álcool. Vamos saber mais, então? Comigo no estúdio o cardiologista Ibrahim Maciarelli Pinto, presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Doutor, seja muito bem-vindo à TV Câmara São Paulo e ao Espaço Livre. Muito obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Bem, é verdade que é grande o percentual de jovens que sofrem infarto em decorrência do uso de drogas? É bem grande. Na verdade, é um assunto que preocupa pelo uso crescente das drogas e porque as pessoas não procuram assistência médica por serem usuários de drogas. Na verdade, a maior parte deles esconde e não sempre se alertam para o risco que tem de desenvolver um infarto, um ataque cardíaco por causa disso. A cocaína, por exemplo, tem vários efeitos sobre o coração. E alguns deles podem acontecer 1 minuto depois do uso até 4 dias depois. E uma proporção crescente de pessoas tem infarto em idades muito jovens. As últimas estimativas são que 25%, ou seja, de cada 4, uma pessoa com menos de 25 anos de idade, com menos de 40 anos de idade que sofre infarto, seja um usuário de drogas ilícitas. E isso representa quanto em números totais? Essa é uma pergunta interessante que, na verdade, já anuncio aqui praticamente um furo, que a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo iniciará uma pesquisa para descobrir esse número. Porque é difícil você aquilatar exatamente de quantos usuários de droga têm infarto. Até porque, como eu disse, eles procuram ocultar o fato. É difícil a pessoa procurar assistência médica por ser um usuário de droga. Ele tenta ocultar da família, dos amigos, de todos. Então, nós vamos fazer alguns convênios com entidades que prestam assistência a essas pessoas para fazermos avaliações da saúde cardíaca e termos uma ideia de qual o risco, além daqueles já conhecidos, que eles oferecem também para o coração. Um levantamento interessante que nós fizemos recentemente no Dante Pazzanese é que usuários de droga sem queixa nenhuma, muitas vezes têm lesão no coração, como se tivesse tido um infarto ou uma inflamação, tivesse comprometido o músculo cardíaco. O senhor mencionou a cocaína, mas quais drogas ilícitas são mais perigosas? Toda droga ilícita traz em si algum risco. A própria maconha, que tem mais efeitos neurológicos, neuropsiquiátricos do que cardiológicos, pode oferecer algum risco também. Mas a cocaína, as metanfetaminas e o crack, as sintetizadas também. A cocaína, as metanfetaminas sintetizadas, o próprio crack, todos eles oferecem algum risco ao coração por vários mecanismos. Agora, para o público de casa entender o que acontece no organismo de uma pessoa quando ele consome a cocaína, por exemplo. A cocaína, por exemplo, que é o caso mais habitual, o próprio crack, eles têm efeitos que se parecem com os efeitos exagerados da adrenalina. Aquela sensação de euforia, de poder, e o indivíduo fica todo acelerado. Então a primeira coisa que acontece é exatamente isso. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão. Se a gente fosse medir a pressão de um usuário de droga no momento do consumo, ela estaria seguramente mais alta do que fora daquele momento. E podem até acontecer algumas arritmias. Mas o que acontece são efeitos também no longo prazo. Em que sentido? O coração passa a ter maior chance de apresentar coágulos. Habitualmente, quando se fala em infarto, nós falamos naquelas placas de gordura que podem se romper, formam um coágulo e esse coágulo leva à oclusão do vaso. No caso do usuário de drogas ilícitas, principalmente cocaína e crack, esse coágulo pode se formar mesmo sem ter lesão da parede do vaso. A parede, a artéria, é um vaso sanguíneo. Temos 2 tipos de vasos sanguíneos, as artérias e as veias, e elas têm uma parede. A parede das artérias, quando fica doente, forma uma placa. É o caso, como eu disse, dos indivíduos mais velhos, que têm, por exemplo, aterosclerose. No caso do usuário de droga, elas podem, mesmo tendo essa parede íntegra, formar algum trombo, formar um coágulo ali e impedir a passagem de sangue. Isso faz com que tenha um infarto. E uma coisa pior é que quanto mais jovem a pessoa é, maior a chance dela morrer de um infarto. À medida que nós envelhecemos, se temos doença cardíaca, o coração vai desenvolvendo mecanismos de se proteger um pouco da falta de sangue. Se chama de pré-condicionamento isquêmico. Mas o jovem, que é desprovido desse tipo de medicamento, é mais vulnerável. Então, o infarto geralmente tem consequências mais nefastas. Foi o que aconteceu com o vocalista daquela banda Charlie Brown Jr., o Chorão? Eu não tive contato direto com o caso, mas falando em tese, é o que parece. Todos os relatórios que se ouviram apontaram para isso, além do que ele já tinha um coração predisposto, ele já tinha algumas lesões também. E essa é uma população seguramente de maior risco. Agora, existe um ingrediente que pode agravar esse cenário que já é muito perigoso, que é a ingestão da droga com bebidas alcoólicas. Por qual razão?
Infelizmente, é uma coisa cada vez mais frequente, né? Em festas, em baladas, as pessoas vão consumir álcool e depois já passam para o uso de drogas. Principalmente no caso de algumas delas, vamos citar de novo como exemplo a cocaína, pode formar um terceiro composto, a cocaetileno nesse caso, que é extremamente mais agressivo do que só um deles isolado. O álcool tem seus efeitos, a cocaína tem outros, essa cocaetileno tem outros efeitos mais potentes. Aumenta muito a pressão. Eu me lembro de um caso que nós vimos uma vez em que houve uma dissecção de aorta. A aorta é a principal artéria do organismo, ela sai do coração e leva sangue para o resto do corpo, e a parede rasga, ou seja, entra, ao invés de ter uma parede fechada, tem sangue entre os espaços da parede. Isso é um quadro gravíssimo. Isso aconteceu num rapaz de 18 anos, que não tinha nenhuma doença predisponente, que fez ingestão de álcool e de cocaína. Agora, o risco de sofrer um infarto acomete só quem tem predisposição genética a problemas cardíacos, por exemplo, ou o risco é grande para qualquer pessoa? No caso das drogas ilícitas, Sim. ele é sempre maior em quem já tem predisposição. Se tratar de um indivíduo hipertenso, tabagista, alguém que já tem doença aterosclerótica, esse risco seguramente é maior. E hoje em dia se observa um consumo de drogas ilícitas mesmo em faixas etárias mais avançadas, né? Que no passado foi uma coisa exclusivamente dos jovens, hoje tem indivíduos de meia idade que também fazem uso disso. Então, eles seguramente têm mais chance, mas não é infrequente se ver esse tipo de consequência em quem nunca teve nem história familiar, que é um fator de risco muito importante, nem nenhuma outra manifestação de doença cardíaca. Agora, doutor, falando daquele percentual da população que utiliza drogas lícitas, medicamentos de uso contínuo diário, ou mesmo as pessoas que usam os analgésicos, eles também podem prejudicar a saúde do coração? Esse é um assunto extremamente importante. Todo medicamento deveria ser usado apenas quando necessário. Claro, todos nós temos um dia que temos uma cefaleia, né, uma dor de cabeça, ou uma dor nas costas, quem trabalha muito tempo sentado, a tensão do dia a dia, e nada de errado em uma vez ou outra tomar. Mas isso pode ter efeito sim, não só sobre o coração, mas sobre o rim também, né? Por exemplo, os analgésicos, alguns anti-inflamatórios, têm uma ação direta nos rins. Então, a pessoa não sabe se tem um probleminha renal, às vezes está numa situação limítrofe, o uso do anti-inflamatório sem prescrição médica, quer dizer, ele vai usar até quando não é necessário, pode lesar o rim, pode dar variação de pressão, pode modificar a forma como o sangue coagula, facilitando a ocorrência de sangramentos. Está muito relacionado, às vezes, ao uso de AVC. Então, precisa tomar muito cuidado com o uso disso e conhecer o organismo. Infelizmente, aí precisa do profissional. A gente não conhece, precisa de uma ajuda profissional para conhecer o organismo melhor. E os medicamentos, alguns chamam de anabolizantes, bomba, bola, esteroides, o pessoal da academia que utiliza esses produtos para ficarem com o corpo mais atlético? Existe uma série de problemas relacionados a isso. É um assunto extremamente importante. Do ponto de vista médico, não há justificativa para alguém usar nenhum desses medicamentos para simplesmente causar uma hipertrofia muscular. Alguns deles são medicamentos, por exemplo, derivados de hormônios masculinos que têm seu uso clínico, tem pessoas que têm que usar. Então, não é que eles são nefastos ou proibidos em 100% das vezes, existem aqueles que têm que usar. Mas elas também causam efeito a longo prazo. Por exemplo, são agentes que levam ao aumento da pressão arterial, eles mais facilmente levam à hipertensão. Podem causar hipertrofia cardíaca, quer dizer, o músculo do coração pode aumentar como aumenta os outros. Isso é uma coisa que não se deseja. A pessoa pode querer ficar com o bíceps grande, o peitoral grande, mas não com o músculo cardíaco grande. Isso nem sempre é uma boa ideia. Pode facilitar o desenvolvimento de aterosclerose, pode levar ao comprometimento de válvulas cardíacas. Nós temos as válvulas dentro do coração, elas servem para orientar o fluxo de sangue. Uma delas separa o coração da aorta, que eu já mencionei, a principal artéria do organismo, é a válvula aórtica. Não é infrequente que lesões se desenvolvam na válvula aórtica em pessoas que fazem uso frequente de anabolizantes, principalmente se houver algum defeito, que é relativamente frequente de existir, defeitos congênitos na válvula aórtica. Cigarro, álcool e alimentação inadequada são tão vilões quanto as drogas ilícitas? Essa é uma pergunta muito inteligente, Daniel, porque, na verdade, se eu for considerar a chance de uma droga ilícita dar problema isoladamente, ela é muito alta. Mas essas substâncias que você mencionou matam muito mais, porque elas são de uso muito mais frequente e não são reprimidos. Existe uma frase consagrada que é a intervenção mais custo-efetiva que se pode fazer na medicina toda é fazer uma pessoa parar de fumar. Eu vou beneficiar o coração, vou beneficiar o pulmão, vou diminuir a chance de câncer de bexiga, de rins, enfim. Vou causar tantos benefícios, além do que ela vai parar de gastar o dinheiro comprando cigarro. Nada de tão barato quanto isso. O próprio álcool, e se você me permitir, eu gostaria de fazer um parênteses aqui, porque se fala muito de vinho e coração, cerveja e coração, isso é uma coisa perigosa. É verdade que se o homem tomar 1, 2
doses de álcool por dia, a mulher uma, não existe nada provando que ela vai aumentar a chance de ter problemas. Mas as outras coisas que eu posso fazer são muito mais eficazes. É muito melhor eu tomar um estilo de vida saudável do que começar a tomar vinho. Além do que, o álcool pode levar a aumento de peso, triglicéridos, gordura, e essas coisas podem fazer mais mal do que bem. Então, realmente são grandes vilões. E a prevenção sempre é o melhor caminho. Doutor, a gente está chegando ao final do programa, mas é importante a gente destacar. Atividades físicas regulares podem salvar uma vida? Salvam. Alimentação correta, principalmente com ingestão de verduras, legumes, frutas. Isso é extremo. Se você pensar no Brasil, que é um país que tem toda essa área agrícola, são fundamentais. Evitar a comida gordurosa, evitar frituras e fazer atividade física, principalmente enquanto ainda é tempo, antes de ter qualquer coisa estabelecida. Muito importante. Doutor, deixa um contato aqui com a nossa produção. O contato melhor é o e-mail da própria sociedade, socesp@socesp.com.br, ou eu ou algum outro dos colegas estará sempre à disposição para atender no que for necessário. Importantíssima entrevista. Eu conversei aqui com o cardiologista Ibrahim Maciarelli Pinto, presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Doutor, mais uma vez, obrigado pela presença e volte mais vezes à TV Câmara São Paulo. O prazer foi todo meu, estou sempre à disposição, assim como a Socesp. Muito obrigado mais uma vez. Bem, o Espaço Livre de hoje fica por aqui, mas nós vamos continuar a falar dos assuntos importantes no seu dia a dia. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.